Olá, seja muito bem-vindo! Você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas, estamos chegando com o Estúdio Câmara nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e nós iniciamos a semana com um olhar atento e necessário sobre um tema que despertou profunda indignação e tristeza nos últimos dias. É o caso do cachorro Orelha, né? Esse caso que aconteceu em Florianópolis, que acende um alerta vermelho sobre a saúde mental e a formação do caráter da juventude. E hoje o Estúdio Câmara convida você para entender o que a ciência diz sobre crueldade contra animais e também como a gente pode identificar sinais precoces de transtornos graves, né? Hoje nós vamos conversar com dois especialistas da saúde mental, já estão com a gente aqui no estúdio, você pode participar conosco. Enquanto isso, vou atualizando algumas informações e daqui a pouquinho já volto então com o nosso tema central e a apresentação dos nossos convidados. A Câmara Municipal de Campinas realiza hoje a primeira reunião ordinária do ano de 2026, a partir das 6 da tarde, no plenário José Maria Matosinho, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas e também pelo YouTube. Você pode participar tanto presencialmente no plenário, quanto pelo YouTube e também intervir na reunião, né? Mandar a sua mensagem, a sua dúvida, participar. Entre os principais trabalhos estão a votação do projeto executivo, que trata da reserva de vagas em concursos públicos da administração municipal. Também temos o projeto do executivo que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos, projetos de vereadores em regime de urgência que tratam da denominação de ruas e praças públicas e também projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede diploma de honra ao mérito. Então, hoje às 6 da tarde, no plenário José Maria Matosinho, a primeira reunião ordinária do ano de 2026. Participe, a sua participação é muito importante. Bom, volta às aulas, notamos que o trânsito já está bem diferente hoje, né? E está em funcionamento a Operação Volta às Aulas 2026, primeiro semestre. Essa operação é realizada pela INDEC aqui em Campinas. A ação acontece no entorno de escolas e universidades com monitoramento de instituições localizadas em vias de grande fluxo, especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes. O objetivo é orientar, fiscalizar e organizar o trânsito, garantindo mais segurança viária, reduzindo conflitos entre veículos e pedestres e também prevenindo acidentes neste período de retorno às aulas, né? Então, muita atenção no trânsito, atenção redobrada, nossas crianças, nossos jovens e adolescentes no trânsito para iniciar, então, o ano letivo de 2026. Previsão do tempo para hoje, segunda-feira, tempo fica daquele jeito, né? Sol com muitas nuvens, nublado agora de manhã, então, à tarde nós vamos ter aí, de acordo com a previsão, temporal, tá? Com rajadas de vento e à noite bastante chuva também aqui em Campinas, mínima 21, máxima 25 graus. Vamos lá então, né, gente? Boa semana pra gente, um ótimo fevereiro para todos nós. E agora a gente entra no nosso caso central aqui do Estúdio Câmara, né? O caso do cachorro Orelha, agredido a pauladas. Também tem o caso do cão Abacate, morto a tiros no Paraná. E esses casos reacendem o debate sobre a tríade de McDonald, né? Um conceito da criminologia que liga a crueldade animal ao desenvolvimento de comportamentos violentos na vida adulta. Estudos da Organização Mundial de Saúde indicam que o transtorno de personalidade antissocial, conhecido popularmente como psicopatia, ele pode manifestar os seus primeiros sinais ainda na infância. A violência contra seres indefesos não é uma coisa de criança ou uma fase, mas um indicador clínico de ausência de empatia e a necessidade de controle. Bom, a gente precisa entender tudo isso. E para nos ajudar a entender esse cenário complexo, hoje nós recebemos aqui no Estúdio Câmara dois profissionais da saúde mental. A gente dá o bom dia especial, as boas-vindas, né, ao psicólogo e escritor especialista em ansiedade, síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, Alexander Bess. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação e presença aqui no Estúdio Câmara. Obrigado, Rubião. Um abraço a todos que nos veem, ilustre convidado aqui do lado. Essa cidade tão gostosa que é Campinas, né? Eu gosto muito de Campinas, já tive bastantes amigos aqui, tenho uma ligação bem
bem calorosa aí com essa cidade. Minha filha estudou aqui na São Paulo Mandique, né? Sim. Medicina ali. Enfim, então eu gosto muito daqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e que a gente possa trazer aqui a luz de alguns conhecimentos para as pessoas entenderem como é que funciona o mecanismo psiquiátrico, né? Essa pauta é uma pauta de origem psiquiátrica e não psicológica. Maravilha, muito bem. Com a gente também a psicóloga clínica, ela é mestra em psicologia, coordenadora do serviço Escola de Psicologia da USF, Sani Pandovani. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação e presença. Muito obrigada, bom dia a todos. Um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Espero poder colaborar com o tema hoje. Vamos trabalhar hoje nesse tema porque nós precisamos entender. O Alexander, ele defende que não existem maus tratos intencionais sem tratos psicopáticos. Bom, considerando que esses atos envolvem ausência total da empatia e busca por controle, como que a psiquiatria, ela explica o prazer mental no sofrimento alheio? Qual que é a visão que você traz para a gente de uma forma bem coloquial, para que as pessoas que estão em casa possam entender essa abordagem que nós vamos dar sobre essa questão da psicopatia iniciada, de repente, lá na infância? Então, eu escutei muita gente falando, vi muitos posts, culpa dos pais, culpas disso. É fácil colocar a culpa nos pais, né? Muito fácil. Não é bem por aí. Neste caso, não é bem por aí. O que acontece? Quando a gente fala em saúde mental, é importante a gente entender o seguinte: a mente humana, ela é classificada apenas em 3 etapas, 3 esferas: neurose, psicose e perversão, tá? Só isso. Depois, claro que ambas têm, abre uma chave e você tem milhões de nuances ali. Esse caso, o que acontece? Quando você parte para uma crueldade como esta, você está fazendo o quê? Você está mostrando aquilo que você é, né? E para você ter uma crueldade dessa magnitude, a classificação mental é a psicose, não tenha sombra de dúvida nenhuma. Então, a psicose tem uma ligação muito extensa com a crueldade de animais. Os 3 primeiros indicativos de psicose urinar na cama quando é criança, mas pode não necessariamente acontecer. Segundo, a crueldade com animais. E terceiro, o prazer em ver o sofrimento não só dos animais, como para o adulto. Se você pegar todos os serial killers do planeta, Johnny Gacy, que é o que eu estudo bastante, né? Ted Bundy, Gary Ridgway e tantos outros, o que acontece? Você vai ver que todos eles começaram a sua escola, né, a sua jornada, a sua esteira psicopática com a crueldade com os animais. Então, o que a gente precisa é entender que esses adolescentes fizeram uma associação psicopática ali, porque quando você não tem essa estrutura psicopática, você não participa. Você não consegue. Quando você tem uma estrutura neurótica, você fica na neurose. A neurose não implica em violência física, nem contra animal, nem contra ninguém. Então, na psicose, você vai ter ali um prazer sádico, né? Você tem a disseminação do prazer e você realmente tem a gratificação mental. É como um substituto sexual, né? Então, todo psicótico é impotente sexual. Todo, sem exceção. Ele só consegue se excitar realmente através da crueldade, né? Então, a psicose é uma manifestação psiquiátrica, morfológica e irreversível, que você pode ter nascido com ela, e mesmo que você não tenha tido nenhum tipo de antecedente hereditário genético, se faltou um segundo no parto de oxigênio, você já faz a psicose ali, instantânea. Ou ela pode ser herdada via DNA, com algum avô, não importa quem, né? E uma outra questão, a personalidade se forma até os 8 anos de idade. Você tem as infâncias que são divididas de 2 em 2 anos, do 0 aos 2 e tal. Qualquer trauma que você teve, quanto mais próximo de uma idade menor, um trauma, a criança caiu, não tinha nada, mas ela caiu, bateu aqui o lobo frontal, acabou, você já faz a psicose ali. O importante é que a psicose ela é recheada de uma maldade muito grande. Você falou de alguém que abateu o cachorro a tiros. Sim. É muito diferente você matar um cachorro a tiro do que matar um cachorro a paulada. No matar um cachorro a tiro, você não tem a gratificação sexual, que é o que os serial killers têm quando praticam seus crimes hediondos.
né? Então, por isso que nos Estados Unidos uma criança dessa é punida, e punida com razão. E tem que ser punida mesmo, né? Ao máximo rigor da lei, que é o que falta no Brasil. É isso que os deputados federais e senadores precisam entender. Psicose é irreversível, não tem cura, não adianta, não existe isso. Então, a gente precisa entender que a gente está falando aqui com gente que praticou uma monstruosidade muito grande com intenção. Porque se algum deles não fosse psicopata, não estaria ali, sairia do grupo. E outra, você mata e vai para Disney? Um cachorrinho indefeso. O psicopata, se fosse um cachorro, sem desmerecer a orelha, mas se fosse um Doberman, um pastor alemão, o Rottweiler, eles não iam atacar. Porque para o psicopata, o importante é infligir o sofrimento. Ele não vai... Vê se algum psicopata ataca o Mike Tyson. Não vai atacar. Então, é destruir o outro. Essa é transtorno de personalidade antissocial. É a falta de empatia, é o prazer pela dor, é infligir a dor, né? Então, assim, é uma questão de você não tem aqui na mente a ligação do laço afetivo. É cortado. É como se você cortar um tendão, você não mexe mais o dedo. Sim. É mais ou menos isso. É impressionante, gente. Na sua avaliação, então, é um comportamento planejado, né? Totalmente. Onde o agressor sabe o que está fazendo realmente. Sim, eles tentaram matar um outro afogado, então você veja, é o tipo de crueldade. E aí o que acontece? Crueldade com cachorro, todos os grandes serial killers do planeta fizeram. Então, esse que é o grande problema. São pessoas que não vão mudar. E hoje é o cachorro, amanhã é o ser humano. Um assunto muito delicado, mas que a gente precisa trazer à tona para a gente poder entender o que acontece, né? Sem julgamentos, né? Porque isso a gente deixa para a área jurídica, mas a gente precisa entender o que acontece na mente do ser humano, né? Sani, a psicopatia é um transtorno que não escolhe classe social, nível econômico, escolaridade, assim como o Alexander pontuou, né? Por que ainda a gente tem a tendência de achar que esse tipo de desvio ocorre só em ambientes de vulnerabilidade? Qual que é a sua avaliação sobre essa questão, esse caso que a gente está trazendo hoje, e principalmente essa tendência de achar que esse tipo de situação acontece em ambientes ou pessoas que estão vulneráveis? E hoje a gente viu com toda essa situação, esse caso, né, que acendeu essa fala, essa discussão, que não é só em situação de vulnerabilidade. Eu entendo assim, né? Acho que a primeira questão que eu quero colocar é esse compromisso um pouco, né, nosso aqui, né, do não julgamento em relação a essas pessoas, né? Porque a gente tem ali um compromisso ético até com essa questão de escutar a pessoa, de entender um pouco da história, de uma avaliação um pouco mais cuidada ali, né? Eu vejo assim que essa questão das psicopatias, você falou uma palavra interessante que é a vulnerabilidade, né? E eu fiquei na hora me perguntando assim, de qual vulnerabilidade a gente está falando? Né? Porque nós estamos falando de uma vulnerabilidade social. Isso. Ou nós estamos falando também de outras vulnerabilidades, então emocionais, né? Familiares. Porque uma psicopatia tem seus, né, como o Alexander trouxe, tem suas origens genéticas, né? E aí a gente pode separar a psicopatia da sociopatia, né? Todos no espectro do transtorno de personalidade antissocial. Mas também a gente tem um componente ali que é um componente ambiental, né? De fatores que são ambientais. Então, aí entra essa questão que você traz da vulnerabilidade. Né? Então, como a minha experiência ficou voltada um tempo da minha vida ali aos adolescentes autores de ato infracional, a gente vai vendo que as vulnerabilidades, elas estão em todos os níveis socioeconômicos, culturais, e que ela tem a ver com essa escuta das necessidades dessa criança. Então, ela não se faz na adolescência. Né? Uma personalidade vai se moldando ao longo da vida. Então, se a gente pensar na primeira infância ali, é quando mais você tem um cérebro funcionando, um cérebro em potencial aprendendo, né? E aprendendo não só com aquilo que é verbal, mas aprendendo principalmente com o que é não verbal também, né? Então, esse ambiente familiar, esse ambiente
social, o ambiente escolar, né? Então, tudo isso vai trazendo influências para a estruturação de personalidade dessa criança. Então, a gente olhar para os pequenos sinais que vão acontecendo ao longo da infância é fundamental, né? Porque aí a gente vai olhando um pouco para como é que esses sinais vão apontando para nós esta vulnerabilidade, né? Então, essa criança precisa ser escutada. Precisa, né? Acredito que a escuta, saber ouvir e fazer o direcionamento para a criança no momento certo, né? Lá no início, se você viu alguma situação, acho que dá para conseguir equilibrar um pouco essa questão, mas o Alexander trouxe que, quando a gente fala de psicopatia, o Alexander aponta as causas que podem ser genéticas ou até intercorrências no nascimento também, como a privação de oxigênio. Você percebe como isso é importante a gente entender? Uma vez instalada na primeira infância, por que essa condição ela é classificada como irreversível na questão aí da privação do oxigênio? Acontece, não tem como reverter mesmo? O que você traz para a gente sobre isso? Quando uma psicopatia ela é instalada, né, pode ter níveis. Eu falei 1 segundo, mas pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Existe, já volto no tema, a diferença daquele cara que abateu, o nome do outro cachorrinho... É o abacate. O abacate. Teve o caramelo, então, quando um cara bate um cachorro desse a tiro, é pela maldade, é pela crueldade, sem ter o fator psicótico, sem ter a psicopatia, tá? Porque ali ele não vai ter a gratificação sexual. O psicopata, ele precisa da gratificação sexual. Como ele tem um transtorno de personalidade antissocial, há um rompimento, porque o cérebro ele é dividido em aparelho sentimental, emocional e psicológico, psiquiátrico e neuropsiquiátrico e neurológico também. Então, o que acontece? Quando você tem um rompimento da esfera emocional, da esfera sentimental, você não tem mais ligação com o outro. É o seu mundo, é as suas regras, é o que você quer fazer. E, geralmente, todo psicopata, né, diferente daquele que abateu, porque aquele cara que atirou no cachorrinho, lá no abacate, no caramelo e em tantos outros, né, uma pena, porque a gente está falando em criaturas dóceis, né? E tantas outras crianças também que são vítimas, tantos outros adultos que são vítimas de tantas atitudes psicopáticas. Ela falou muito legal, a vulnerabilidade, sim, porque para o psicopata interessa a vulnerabilidade do outro. Ele não consegue, ele é inteligente. O psicopata é muito inteligente. Ele não vai atacar um cara que sabe se defender. Ele não vai atacar um lutador. Entende? Ele vai atacar um cara ou um animal que não consegue se defender, porque esse é o tipo de coisa que ele quer. Então, há um rompimento cerebral, né? Ali, um trauma, pode ser um trauma congênito, nascido, pode ser um trauma hereditário, ou pode ser um trauma adquirido até a formação da personalidade, tá? Fechou a personalidade, acabou. Você pode ter outros traumas no futuro, mas você não vira mais psicopata, nem psicótico e nem sociopata. É que a diferença é muito tênue entre um e outro, né? São todos os transtornos do espectro psiquiátrico. E a partir do momento que há o rompimento, é como, por exemplo, se você lesionar a sua lombar. Se você tiver uma hérnia ali, você vai perder o movimento da perna. É mais ou menos isso que acontece. Por que é reversível? Porque é morfológico. Faz parte da sua formação. É como a Torre de Pisa. Nasceu ali e não vai voltar. Então, muita gente não entende isso. Quantas mulheres não são vítimas de feminicídio? Mas ele vai mudar. Ele não muda. Aí amanhã, infelizmente, essa mulher é mais uma estatística. Uma né? estrutura Você que falou não do regride, jurídico. então. Eu tive a oportunidade de fazer 2 faculdades nos Estados Unidos. Tá? E eu acompanhei muito bem essa questão lá. As leis americanas de punição a crimes psicopáticos foram orientadas por toda a equipe de psiquiatria do FBI e FBI, para quem quer falar inglês. Né? É por isso que as leis lá funcionam. É por isso que um cara com 13, 14 anos vai para a prisão e vai ficar lá um bom tempo. É por isso que um cara em Londres outro dia, com 13 anos, que matou não sei quem, pegou perpétua. Porque ele vai sair e vai matar mais um. É isso. É uma estrutura que não se desfaz, né? É isso, então, falou bem. Ela não se desfaz, mas ela tem, você tem algumas possibilidades se identificado rapidamente, né? Você tem algumas possibilidades de algum tipo de manejo, né? Mas não de desestruturação da personalidade, né? Então, ela se faz e ela ali está posta.
né? Então, se a gente fala da psicopatia, da sociopatia, da psicose, por exemplo, são estruturas que não se desfazem, né? Então, você não volta a ser neurótico, né? Você não passa para neurose. Não existe uma migração fronteira que entre não... uma instância e a outra. Não existe ou é neurótico ou é psicótico, ou é perverso sexual. Poxa vida, é uma situação delicadíssima. E agora a gente fala da questão da família, né? Qual que é a sua avaliação na questão familiar? No caso que a gente está falando aqui, né, a gente está falando do caso do cachorro-orelha, né, especificamente, mas a questão familiar, o que você traz para a gente, Sani, na questão da família? Porque para chegar a esse ponto, tem toda uma história, tem todo um caminho, né? Qual que é a avaliação que você traz para a gente? Eu entendo assim, né? Acho que primeiro fazer essa distinção um pouco da psicopatia com a sociopatia, Sim. porque as origens também elas variam um pouco, né? Então, na psicopatia você tem algo genético que é muito predominante. Na sociopatia você tem fatores que são ambientais, que interferem também nessa constituição. Então, o que eu vejo hoje, né? Essa questão da família nesse contexto atual que a gente vive, nessa contemporaneidade, onde a gente teve uma família que se modificou muito ao longo do tempo, na questão da estrutura familiar, na questão da dinâmica familiar, né? As mulheres entrando fortemente no mercado de trabalho, a maternidade ganhando um outro lugar, a paternidade ganhando um outro lugar, essa mudança de papéis que a gente tem visto acontecer. E mudança de papéis eu não estou colocando não necessariamente num lugar negativo ou pejorativo, porque a mudança de papéis ela é muito bacana de acontecer, ela pode acontecer de uma maneira muito saudável entre as famílias, mas as próprias tecnologias que vieram agregar para nós e trazer todos os aspectos positivos, né, da gente ter uma internet que você pode consultar tudo e aprender tudo na internet. Então, todo esse contexto, eu entendo que é um contexto social, é um contexto familiar, ele vai também trazendo uma mudança no exercício da maternidade e da paternidade, né? No exercício do cuidado a essa infância, né? Então, o que nós temos hoje, o que eu tenho visto bastante hoje no consultório, né? Pais responsáveis ali, pessoas tutores que têm tido algumas dificuldades de olhar para o desenvolvimento infantil, né? Porque cuidar de uma criança, educar uma criança, dá trabalho. Muito. É muito trabalhoso fazer isso. É muito trabalhoso você olhar para uma situação que acontece, por exemplo, na escola e ficar atento a essa situação da escola e poder ir lá. Então, seu filho volta com uma queixa, seu filho volta com uma raiva de um coleguinha, né? Então, essas situações todas, elas precisam ser olhadas pela família de uma maneira cuidadosa, porque elas são sinais. Sim. Essas situações vão dando sinais de que alguma coisa não vai bem com aquela criança, de que alguma coisa ali pode estar mal colocada, mal compreendida, mal assimilada por aquela criança, e ela precisa de ajuda para manejar isso. Ela precisa de ajuda para conseguir encaminhar essa questão emocional, essa demanda que aquela relação interpessoal com outra criança ou com uma professora, ela precisa de ajuda, ela não consegue fazer isso sozinha. E hoje a gente tem muito esse entendimento de que as crianças estão super espertas. Elas estão muito espertas e elas resolvem sozinhas coisas, elas encaminham bem, né? E elas não fazem isso. Elas precisam do adulto como referência. Então, todo esse contexto, eu vejo, social, familiar, né, dessa modernidade, da vida moderna, da vida atual, ela traz desafios para essa escuta, para esse olhar em relação a algum sinal que essa criança tem dado e que a gente precisa escutar isso de uma maneira séria, né? E não dizer, tá, tudo bem, ela já resolveu, passou, ela parou de chorar, ela está, provavelmente ela está em sofrimento, né? E se os adultos que estão próximos ali não estão de olho nisso, não podem abrir uma escuta
que, como eu disse, dá trabalho, né? Dá trabalho. Eu tenho que sair do meu trabalho para poder ir até a escola numa reunião de família. Não é fácil fazer isso para nós hoje, que temos uma pressão tão grande em relação a sermos produtivos, a termos sucesso, né? Então, isso não é uma coisa que acontece com muita facilidade. Então, eu vejo que a família, ela tem e a escola, eu coloco a escola nesse sentido, porque a escola talvez seja o primeiro ambiente, o primeiro contexto ali que consiga detectar alguma coisa que esteja acontecendo com as crianças, né? Então, essa interação entre a escola, a família, ela precisa acontecer, né? Porque as famílias também estão em sofrimento. Em sofrimento, elas estão culpadas, porque elas também não conseguem dar conta de todas as demandas que a vida atual vai trazendo para nós. Muito bem. E você, Alexander, qual que é a sua Concordo plenamente visão? com ela, porque a escola é uma referência de vida, é a sua segunda família, né? Sim. Então, quais são as famílias que você tem na sua vida? A família a primordial, que é a família que você nasceu, Sim. né? A de origem, Sim, né? exato. Aí você tem a segunda família, que é a escola que eu digo primário, pré, vai embora, tudo, né? Até o colegial, faculdade, e aí que seria a segunda família, e a família terciária é aquela que você escolheu para casar, né? Na escola você tem muitas respostas ali que os professores mais atentos, né, podem pegar aquele comportamento, porque não é tudo que é verbalizado. Sim. Agora, você pode ter bullying na escola, que não vai fazer essa criança ficar psicótica, mas vai fazer essa criança ficar com raiva. A não ser que ela já tivesse uma estrutura psicótica lá atrás e precisaria de um estímulo externo para que essa psicose fosse desenvolvida. Tem psicopatas que conseguem conviver no dia a dia sem oferecer risco social. Sim. Agora, tem outros, como esse caso aqui, não dá, você entendeu? Então, a escola é fundamental para que você tenha uma formação boa e até não só aprender, é detectar. É muito importante também a gente entender a diferença entre educação e criação. Criação é aquilo que você teve na sua casa. É aquilo que vai te molda a sua personalidade, molda o seu caráter, né? E educação é vir na escola. A gente está aqui no programa, eu esperar ela falar. Ou se a gente tivesse aqui um pão com... Adoro pão com manteiga. Um pão com manteiga, a gente saber comer o pão com manteiga sem fazer sujeira. Né? Se falar uma outra língua, um francês, um espanhol, não importa qual outra língua, ou seja, você chegar ou numa padaria de esquina ou num ambiente de alto nível e saber se portar. Isso é educação. Né? É você saber ler um texto e compreender esse texto, entender o que uma pessoa está falando em qualquer área. Criação não tem nada a ver com educação. Então, a educação é importante, só que ela não molda a personalidade, mas ela vai emitir ali dicas. Olha, eu estou achando que seu filho está estranho, estou achando que sua filha está estranha. Né? E é muito interessante que a psicopatia é predominantemente masculina e não feminina. É tão masculina que na literatura mundial, se você pegar a literatura da psicopatia, psiquiatria, você vai ver que não tem nem 1% de mulheres psicopatas. Tem, mas é muito pouco. É uma doença exatamente masculina, é uma psicopatologia psiquiátrica masculina. Mas a escola é fundamental. Se você puder ter uma harmonia na escola, de repente, se você tem um trato mais voltado à psicopatia, talvez esse trato psicopático nunca seja manifesto e fique num conteúdo ali mais sossegado, um conteúdo mais enrustido, sem você ter exercido a psicopatia no mundo e sem ter feito uma crueldade com o animal, por exemplo. Né? Ou detectar, né, antecipadamente e ter um manejo muito precoce. Né? Então, por exemplo, uma criança que já pode trazer alguns sinais, alguns traços de sociopatia na questão dos maus tratos aos animais ou de uma falta de empatia, né? Que essa é uma característica fundamental, essencial ali da sociopatia e da psicopatia, a ausência de empatia. Então, é a ausência a possibilidade de eu me tocar com o sofrimento do outro. Né? Então, bem como o Alexander disse, é um prazer próprio, está ligado bastante ao egocentrismo, né? Esse atendimento às minhas necessidades exclusivamente. Então, se eu tenho ali uma ausência de empatia com o outro,
né, uma irritabilidade importante, uma agressividade importante, né, são sinais que a gente pode, aos poucos ali, ir cuidando e manejando de uma maneira precoce, né, e você pode ir fazendo com que essa criança vá se tocando com o outro, né? Tem um contexto dentro da psicologia que a gente fala, né, um conceito ali, que é de culpa e reparação, né? Então, a gente costuma dizer assim, que uma criança sentir culpa numa medida sadia Sim. é fundamental. Sim. Se ela não sente culpa por uma ação feita, por um prejuízo causado, por um sofrimento causado a alguém, ela não tem a possibilidade de reparação. Então, ela precisa se sentir culpada de alguma maneira, a culpa aí com as aspas todas, né? Sim, Porque ela claro. precisa estar também numa medida saudável, né? A culpa em excesso também vai trazendo prejuízos psicológicos e emocionais muito grandes para uma pessoa, mas a criança que sente culpa, que é colocada num lugar onde ela pode parar e pensar e ser colocada ali para pensar, uma mãe que diz, olha, não foi bom o que aconteceu. Veja só o que aconteceu com seu colega. Veja só o que você provocou aqui, né? Então, uma mãe que vai colocando, um pai que vai colocando essa situação para uma criança, faz com que ela tenha a possibilidade de reparar o seu erro. E é isso que a tira deste contexto da sociopatia. Então, eu crio empatia por alguém quando eu posso me colocar no lugar da pessoa e me sentir responsável por aquilo que eu fiz de alguma maneira, e assim eu consigo reparar. Então, eu consigo ir lá e me desculpar, eu consigo ir lá e fazer alguma coisa para amenizar um pouco o sofrimento daquela pessoa. Então, a culpa, numa medida sadia ali, né, ela é fundamental para que a gente possa ter a chance de reparar. E reparar me faz, então, ter empatia pelo outro. Exato, Perfeito, porque muito o psicopata ele não vai conseguir ter essa questão da culpa e da reparação. Não Ele tem um vai, arrependimento. é normal, Ele não tem não culpa. tem arrependimento. Pelo contrário, ele vai ter mais prazer. Eu acho que uma dica importante também para as pessoas entenderem, todos os psicopatas, a história de todos os serial killers, todos, sem exceção, todos eles viviam em isolamento social. Todos. Porque aí tu consegue planejar. Jeffrey Dahmer, por exemplo, né? Que foi um dos mais notórios. Nenhum houve. Todos, engraçado, todos os serial killers queriam ser igual ao Ted Bundy. Todos. Sem exceção. Né? Então, o primeiro serial killer que deu, inclusive, até o próprio Hitchcock foi estudar para fazer o Psicose. Sim. Né? Que é em 1906, ele nasceu lá nos Estados Unidos, então, em Wisconsin. Então, o que acontece? Você teve vários filmes, O Silêncio dos Inocentes foi feito baseado nele, né? Que tirava as peles, aquela coisa toda, para fazer o Ed Gein, nome dele. Foi o primeiro serial killer americano. Então, assim, e todos queriam superá-lo. Quem conseguiu superá-lo foi o Ted Bundy, porque era charmoso, fazia faculdade de direito e tal, mas todos eles tinham uma questão muito grande com o isolamento social e uma questão muito grande com a pornografia. Todo serial killer tem uma questão muito íntima com a pornografia, que acho que fica uma outra questão. Notícias que aparecem na TV sobre violência, um adolescente que tem essa tendência, é o que ela falou aqui atrás, mesmo midiaticamente, porque a notícia está na mídia. Sim. Ele não vai se incomodar, vai sofrer, sabe? Não é? Então, assim, uma pessoa que tem uma estrutura de caráter neurótica, ela vai se importar. Porque o neurótico nunca vai partir para a violência. Ele pode chegar em casa e jogar o livro na parede, arremessar, briguei com a namorada, jogar o celular na parede. Nunca ele vai atacar alguém, ele vai se auto-atacar. Vai chorar, vai deitar na cama. Isso é neurose, é normal. Desde que não leve alguns transtornos de pânico, aquela coisa toda, mas você
mas tem cura. Ele até né? pode, ele até isso. pode atacar o outro, né? Ofender, agredir. Mas não. Mas isso. ele volta para si. Ele sabe o que ele fez, exato. Né? E ele tem esse contato não com a há realidade. destruição, Né? exatamente. Não há, o psicopata, o cachorrinho ali era destruir. Eles precisavam disso para se alimentar. E ali é um comportamento serial, porque já era a segunda, né? O primeiro foi tentativa, não deu certo, o afogamento. E os pais ali, claro que estavam tentando cobrir, né? Qual que é o prêmio? Mata um cachorro e vai para Disney. Então, essa questão chama muito a atenção porque cadê a culpa? Cadê a preocupação Não tem, né? da ação, né? Do ato? Cadê? Onde está? Eu assim, como eu disse aqui, sem julgamentos, nós estamos aqui com dois profissionais, claro, a gente né? está relatando de saúde mental, né? quero deixar bem claro isso, mas sai um pouco do meu entendimento essa questão, né? Eles cometem essa situação, né? E aí consegue entrar no avião e ir para Disney. Então, assim, qual que é a avaliação que vocês, profissionais de saúde mental, podem repassar para a gente aqui sobre essa situação? A família tem uma cobertura ali, Exato. né? Eles deram uma cobertura, não necessariamente que eles são psicopatas, alguma coisa assim, mas não conseguem enxergar o problema dos filhos, ou não querem enxergar, ou tem uma negação, emitem uma negação ali, mas tem culpa total. Eu acompanhei um caso nos Estados Unidos, que era uma família de assassinos, uma família de criminosos e tal, e teve um cara que nasceu ali nessa família, isso é um caso real americano. Sim. Tá? Eu acompanhei quando eu estava fazendo minha especialização lá. E esse cara destoava. Ele foi criado num ambiente de violência, foi criado num ambiente de delinquência, de assassinatos, de contravenções, lá na Califórnia, inclusive isso. Lá em Irvine, essa cidade que o cara foi. Eu não vou falar o nome dele aqui. E o que aconteceu? Ele não se convertia ao crime. E aí, isso a gente chama de personalidade soberana. Você nasce num ambiente, mas para ter personalidade soberana você não pode ter antecedente genético, nem hereditário. Mas você nasce num ambiente ali com toda a promiscuidade social, com todas as delinquências possíveis e imaginárias, mas você não se mistura com seus próprios familiares. Esse cara que aconteceu, o próprio pai matou, por ele não ter adotado o crime como uma escolha de vida. Mas ele tinha uma personalidade soberana. Então, quando você tem uma personalidade soberana, ela também, você descarta fatores sociais e familiares negativos, porque você está blindado por você mesmo. É interessante, isso está muito em Freud, isso aí lá atrás. Então, na realidade, os pais têm muitos papéis importantes, mas eles não são necessariamente culpados da psicopatia que você teve. Porque você pode ter uma célulazinha ali da maldade, e você pode ser mau sem ser psicopata. Como o cara que bateu o cachorro a tiro. Você pode ter o prazer no outro, ou você pode ser um psicopata ativo, você pode ser um psicopata passivo que apenas vê, né? Você pode ser um psicopata ativo, que é aquele que executa exatamente, e você pode ser até mesmo um psicopata incentivador. Olha, vai lá e vamos fazer isso. É aí que os caras se uniram, sem se todos eles não tivessem essa união, essa psicopatia, a união não seria feita. E claro que aí você entra numa outra questão, eu preciso me juntar a este grupo para me sentir reconhecido. Isso. Eu acho que tem um pouco do que estávamos falando, do grupo, né? Aqui, né? A adolescência, ela tem um tanto dessa característica de ser de ações grupais, né? Então, se a gente for olhar dentro de uma escola, você vai ver pequenos grupos dentro da sala de aula. Exato. Você vai ver a turma do fundão, você vai ver a turma né, das meninas X, você vai ver a turma dos meninos Y, você vai ver o pessoalzinho que estuda mais, vai se juntar. Então, é uma característica da adolescência essa questão dos grupos, das tribos. Exato. E a gente sabe o quanto a adolescência, o adolescente em grupo, ele ganha força. Né? Então, provavelmente, um adolescente sozinho, se passasse por ali e visse um cachorro e tivesse ali a conversa com o cachorro,
não sei, eu tenho dúvida se a ação seria tão imediata e tão forte como foi, né? Então, eles em grupo ganham uma força maior. Então, isso é uma coisa importante de se apontar aqui, né? Você vai ver, quando eles aprontam mais dentro de qualquer contexto, quando estão em grupo. Né? Então, às vezes, até um apelo do grupo para que aquele adolescente haja daquela maneira. Porque se ele não agir daquela maneira, ele está fora. Ele é motivo de chacota do grupo, né? Ele é aquele que deu para trás, que é o bobão do grupo, que não vai fazer. Então, isso é muito comum nos grupos de adolescentes. Muitas vezes o adolescente nem tem aquela tendência, nem gostaria de estar naquele contexto, mas ele é levado pelo grupo porque ainda não está pronto do ponto de vista da sua estrutura cerebral, não está do ponto de vista do seu julgamento, da sua capacidade de julgar aquela situação. Então, ele, como eles dizem, ele vai na onda, ele vai no embalo dos outros. Exatamente. Né? Esse cara que vai ter a culpa e a reparação. Aquele que não estava pronto, não que não estivesse pronto, mas que não tinha aquela tendência, mas por uma questão de se firmar no meio. Pertencimento, né? Agora, esse cara faz e vai embora e se arrepende. É aí que vai ser, o divisor de águas vai ser o quê? O diagnóstico, né? O psicodiagnóstico daquele que fez com consciência. E aí você tem aquela associação psicopática grupal. Aí o cara vai e participa, mas ele é o primeiro a delatar. Olha, eu fiz isso, mas eu me arrependi e tal, não sei o quê. Aí ele entra uma série de outras questões. Tem que mudar de escola, tem que buscar proteção, sei lá. Né? E voltando para essa questão da família, né, Rúbia, que você traz ali, né? Então, assim, eles foram para a Disney e tal. Eu acho que, assim, eu acompanhei muitas famílias, né? Então, quando eu trabalhei com as medidas socioeducativas, meu trabalho era especificamente com famílias dos adolescentes atendidos ali na medida, né? Então, eu e uma assistente social fazíamos uma dupla psicossocial e trabalhávamos ali com essa população. Eu vi muitas reações. Eu vi reações de famílias que denunciaram seus filhos, eu vi famílias que abriram mão do cuidado, eu vi famílias que encontraram ali, né, 200 advogados para poder defender. Eu vi famílias que negaram, como o Alexander disse, o acontecido com o filho. Então, eu acho que, assim, é como cada família consegue reagir àquela situação para sair do sofrimento, né? Com a ideia, com a tentativa ali de ou ela própria, né, se livrar do sofrimento, ou livrar seu filho daquele suposto sofrimento que ela acha ali que as consequências judiciais podem trazer para aquele adolescente. Exatamente. Ontem eu vi dos delegados, né, eu ouvi uma reportagem dos delegados que estão cuidando do caso, e um deles, inclusive, já disse, olha, já temos indícios, já temos provas ali de que um deles não participou dos 4 apontados. Então, também, às vezes, pode ser uma manobra jurídica ali, de não ser flagrante, enfim, né? Não vou entrar nessa questão aí. Mas eu acho que cada família, né, vai agir da maneira como ela entende que ela pode livrar o seu filho. E livrar seu filho não necessariamente é fazer o correto. Livrar seu filho não necessariamente é entregá-lo ali para a justiça e dizer, olha, errou, vai cumprir, vai assumir essa responsabilidade, né? Eu acho que tem muito né, o Alexander fala dessa questão da punição e tudo mais, eu acho que ela é importante, né? No ECA, né, a gente não fala na culpabilização, a gente fala em responsabilização. Então, é óbvio que esses meninos precisam ser responsabilizados, né? Se for apurado ali a culpa, né, a responsabilidade deles, precisam ser apurados, e as medidas socioeducativas, elas estão aí justamente para isso, para fazer um acompanhamento psicossocial. Né? Então, eles vão ser olhados sob todos os aspectos, não só de uma mente, que pode ser uma mente criminosa, né? Mas também todo um contexto ali que pode trazer para nós a primeira palavra importante ali que você trouxe, que é a questão da vulnerabilidade. Né? Muito bem. É importante só salientar que eles ainda são suspeitos, né? De acordo com informações, ele não tem o vídeo exato,
né, da execução do cachorro-orelha. Sim. Então, são tratados como suspeitos, e aí a gente tem essa bomba de informação, tem fake news, tem informação de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, todo mundo vira jornalista, todo mundo vira polícia, todo mundo vira investigador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a situação em si. Mas aqui nós estamos falando da questão da saúde mental, da questão da psiquiatria, da questão da psicologia. E aí, o caso central é, infelizmente, esse caso que aconteceu, né, do cachorro-orelha, porque é algo que está em evidência hoje, mas tem muitas situações que não são mostradas na mídia, tem muita coisa que acontece que a gente não sabe e que, se viesse à tona, com certeza também chocaria. Sim, teria outras orelhas. Você tem alguns testes, né? Você tem testes psicológicos, você tem testes psiquiátricos, você tem score de psicopatia que dá para detectar personalidades psicopáticas. Então, a dúvida é muito fácil tirar. Os exames não mentem. Teste projetivo, por exemplo, quando você faz um teste projetivo, não tem como você mentir, você não engana o teste. Não existe isso. Projetivo, vem da mente. Você projeta no papel. Você tem exames de raio-x, de ressonância magnética, tomografia, que indica todos os serial killers têm anomalias. Por isso, quando você perguntou lá atrás, a psicopatia é totalmente detectável através de exames de imagem. Olha isso, Totalmente detectável. Do mesmo jeito que você detecta um Parkinson, por exemplo, um Alzheimer, né? O Alzheimer aqui na frente, o Parkinson atrás. Enfim, então você tem o Parkinson aqui no lobo occipital, aqui no lobo frontal você vai ter ali a demência, né, de Alzheimer, que são demências degenerativas primárias. Então, tudo isso também não é o caso aqui, só estou exemplificando. Sim, Você tem ali, pelos exames de imagem, a comprovação científica de uma patologia. Inclusive, no início da psicologia forense, era esse o objeto de estudo, né? Então, a psicometria ali fazendo um estudo, caracterizando os psicopatas por meio de instrumentos, né? Estou simplificando bastante, mas ela vem um pouco por aí, né? O início dos estudos foi pela medição, né? Óbvio que não era um objetivo de cuidado, era um objetivo de classificar e segregar essas pessoas de alguma maneira, né? Mas ele veio pela medição, pelo estudo deste cérebro, né, que era característico em todos os sociopatas e psicopatas. Muito bem. Olha, explicações excelentes de vocês. E agora eu queria falar desse efeito dominó que está acontecendo. Por quê? Porque aconteceu essa situação, né, com o animalzinho, com o cachorro-orelha. Os meninos foram viajar, voltaram, e agora está uma comoção muito forte contra essas pessoas e que está gerando raiva. Muita gente na internet, nas redes, pregando ódio, raiva, e aí a gente tem ali um efeito dominó, porque isso é perigoso demais. Eu gostaria da sua avaliação, Sim. né, sobre essa situação. Porque o que acontece? Não é só uma raiva focalizada. Isso. É uma raiva em relação a toda uma violência que a gente vive. Exato. Porque um pai de família sai de casa e você não sabe se o cara vai voltar ou não. Né? Então é uma raiva que existe contra... Por exemplo, eu trabalho nos Estados Unidos. Eu sou um escritor de uma editora americana. Né? Não vou ficar fazendo propaganda dos meus livros aqui. Mas eu acabei de fazer... Eu fiz 2 livros agora lá que foram lançados sobre Covid, muito bacana. Foi o primeiro e segundo livro de Covid no mundo. E acabei de escrever agora um livro. Meu livro de Covid foi o primeiro do mundo. Não estou aqui me exibindo, pelo amor de Deus. Por favor, fique à vontade. Eu acabei de escrever um livro agora sobre o Puff Daddy, que é o rapper americano. Tá? É o primeiro livro do mundo sobre o cara. Está preso. Que cometeu os crimes? O Diddy. Sim. É que eu chamo ele de Puff Daddy porque foi assim, eu era fã do cara. Tá? Eu fiz esse livro em 8 meses, ele já assinei contrato, vai ser publicado pela minha editora nos Estados Unidos, que é Life Rich, o nome da minha editora. Então, toda vez que eu vou para os Estados Unidos e volto para o Brasil, como eu fico triste. Eu perdi meu pai num assalto. Poxa. Então eu sei como é que o bandido funciona. Né? E o cara falou, se o coroa morrer, todo mundo vai morrer. Meu pai teve um infarto no assalto, morreu, não foi de tiro, mas morreu em decorrência disso. Então, eu estudo a mente psicopática há muito tempo. Né?
a vida inteira, para falar a verdade. Então, assim, a gente sabe como é que acontece. E por que a punição nos Estados Unidos para um menor de idade? Porque eles estão protegendo futuras vítimas que não vão acontecer. Então, acho que o Brasil é falho nesse ponto. Primeiro que a maioridade penal no Brasil tinha que abaixar para 15, não é nem 16. Porque o cara pode votar e não pode ser punido por um crime, ele estupra. Eu tive uma paciente no consultório que foi estuprada por um menor que fugiu de uma casa de detenção. Ele roubou um carro, sabe o que ele falou para ela? Sorte sua que eu não estou a fim de te matar, que eu estou muito cansado. Tirou a roupa da mulher, estuprou a mulher, bateu nela, ainda tirou todo o dinheiro que ela tinha na bolsa e foi embora. Deixou a mulher na marginal sem roupa nenhuma. Então, assim, é esse o tipo de cara que muita gente defende. Então, a punição é necessária para esse tipo de crime não ocorrer no futuro. Agora, a raiva, se você for estudar esse objeto da raiva, é esse tipo de raiva que as pessoas têm. A lei não presta, a lei é fraca. É um Código Penal de 1940. Não vai mudar. Psicopata não muda. Bandido não muda. Então, é esse o efeito dominó. A resposta, acho que é essa. Não sei se ela pensa diferente. Mas eu vejo assim. E justamente por eu ter a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, que eu vou para lá todo mês, porque minha editora é lá. Sim. Então, assim, eu tenho livros aqui no Brasil também, mas hoje eu escrevo só para o mercado norte-americano. Os que eu escrevi aqui no Brasil eu já não escrevo mais. Então, assim, alguns são lançados mundialmente, como o da Covid, que está lançando agora na Espanha, Itália, França, enfim. Eu escrevo para a população. A minha leitura é voltada para o público feminino, basicamente, né? Eu acho que esse é o meu objeto de estudo, assim. Eu escrevo para a mulher, né? Então, assim, é muito triste, porque você volta para o seu país, você queria que aqui fosse um pouquinho melhor, que você pudesse andar na rua, né? Não estou falando de andar de Rolls Royce, mas andar na rua. Sim. Então, acho que eu penso que a minha resposta para você e para todas as pessoas que nos veem é essa. Essa raiva, esse efeito dominó, é uma resposta às leis, que são falhas e fracas. E não punem. O cara mata e sai aí dando risada pela frente, sei lá, sabe? Né, assim, Não, por favor. respeito o Claro, Alexander, claro. mas penso um pouco diferente pela sim. própria experiência minha, né, dos trabalhos desenvolvidos até hoje. Né, eu acho que a comoção social que esses casos trazem, eles vão despertar em nós todo tipo de injustiça. É por isso que a gente fica com a raiva. Sim. Né? Porque não é só este caso. Né? Ele Exato. desperta em nós Esse é mais um. outras lembranças de outras violências vividas também. Isso. Por nós, por familiares, por pessoas que a gente gosta, por outras situações sociais que a gente em algum momento discordou. Então, eu vejo que um caso como esse, ele traz essa comoção porque ele vai buscar lá na nossa memória emocional, na nossa memória afetiva, todas as outras injustiças. É um gatilho, né? Isso. Então, eu vejo que, assim, é cuidar um pouco disso também, né? Então, é como a gente disse, não se sabe como aconteceu. Vamos olhar para nós na nossa situação diária, né? Então, quando a gente diz assim, em alguma situação que estamos vivendo de conflito, a gente diz assim, você não sabe o que eu estou passando, né? Então é isso um pouco, né? Quem está dentro da situação é que sabe, de alguma maneira, um pouco do que está passando. Quem está fora tem uma ideia do que se está acontecendo ali, mas não vive na pele aquilo, não está vivendo aquela situação integralmente, né? Então, a nossa sociedade, ela tem essa tendência ao julgamento alheio, a gente tem essa tendência, como você bem disse, né, Rúbia? A gente vira delegado, a gente vira juiz, a gente vira promotor, a gente vira, né, todo tipo de personagem que alivia um pouco esse nosso sofrimento em relação à injustiça sentida. Mas o que eu entendo, né? Então, quando a gente fala da redução da maioridade penal, né? Eu vejo assim, talvez o processo seja anterior um pouco, seja de olhar para as políticas públicas, o quanto elas estão integradas, o quanto elas estão conversando, dialogando uma com a outra, né? Então, a minha experiência diz assim, as políticas, elas não se conversam muito. Então, a escola não fala com a assistência social, que não fala com a saúde, que não fala com o transporte, que não fala com a educação. Elas precisam conversar. Esse sujeito, essa sociedade, essas famílias precisam ser olhadas de uma maneira um pouco mais integral. E quem faz isso são as políticas públicas, né? Então, é a mesma coisa que a gente fala hoje da medicina. A medicina não olha mais para um braço, ou para uma perna, ou para um cérebro.
A medicina olha para o todo, ou pelo menos pretende, ou tem feito um esforço muito grande para olhar para esse sujeito integral. Então, não dá para a gente olhar, por exemplo, para uma família que tem lá uma situação de alcoolismo, né, sei lá, envolvida, sem olhar para um contexto todo. Então, eu vi muitas famílias ali se virando um pouco com aquilo que elas tinham na mão, né? E a sociedade tem uma tendência a colocá-las, como o Alexander disse lá no começo, né, num lugar ali de culpabilização, né, quer dizer, a culpa é da família, a culpa é do adolescente. Não, é multifatorial. Sim. É multifatorial. A gente não pode colocar num só. Então, eu vejo que essa comoção, esse efeito dominó que você fala, é muito em função desse despertar de experiências anteriores que a gente teve e o desejo que a gente tem de se livrar do sofrimento. O ser humano não quer sofrimento. Nenhum de nós, né? A gente tem uma coisa que na psicologia a gente chama de pulsão de vida, né? A gente quer viver, a gente quer ser feliz, a gente não quer estar num lugar de sofrimento, né? Então, tudo que nos coloca nesse lugar, a gente tem uma tendência a rechaçar, né? A gente tem uma tendência a tirar de perto de nós, né? E muitas vezes colocar no outro, né? Então, acho que fazer essa distinção um pouco do que é meu, por que mexeu tanto comigo isso, né? Acho que é uma coisa que a gente deveria fazer um exercício. Quanto mais humano uma pessoa é, mais ela vai se sentir injustiçada pelas injustiças que acontecem. E aí você realmente se sente magoado, triste, você se coloca no lugar do outro, você se permite colocar no lugar daquela mulher que foi estuprada, daquele cara que foi assassinado, você se permite isso, você fica triste, você é realmente chocado, porque você tem o quê? Humanidade. Empatia. Exato, que é a exatamente, empatia, isso. Né? O psicopata não tem. Então, o sofrimento só vai vir das pessoas neuróticas. Geralmente, o neurótico, ele não vai partir para atitudes destrutivas, ele vai partir para mecanismos de compensação, tá? Que aí é o quê? Aí é o vício. Ele pula para isso. É muito mais comum você pegar um neurótico, que ele pode... Existem 1000 vícios, né? Então não precisa ficar citando aqui. Mas até um vício lícito, como o chocolate, por exemplo. Perfeito. Que é a primeira droga que a gente põe para dentro, porque o chocolate tem tiramina. E ele já desperta os padrões cerebrais de viciantes, né? De gratificação. Agora, o psicótico, ele não vai ter sofrimento com nada e nem com ninguém, nem com ele mesmo. O psicopata. Desculpa, o psicopata. Não vai. O neurótico, sim, mas o psicopata, psicótico... Você tem psicopata e você tem um psicótico e o psicopata. São graduações. O psicopata seria a graduação máxima do que você pode fazer de maldade, né? Então é com isso. Com a diferença, né? De que o psicótico não tem contato com a realidade, o psicopata exato, tem, né? Isso. Então, é que eu não gosto de falar muito de psicologia, né? Mas, então é isso que acontece. Então a gente precisa o quê? Viver em paz, em harmonia. Esses caras não deixam as pessoas viverem em paz e harmonia, né? E a gente vê muito isso. Então, foi isso. Eu acho que eu explico muito essas questões ali. E aí você tem a perversão sexual, que eu falo muito no meu livro do Puff Daddy, né? Tem, acho que, 300 páginas, alguma coisa assim. Então, para as pessoas entenderem, porque às vezes não é porque o cara tem fama, grana, status social. Tanto é que o título do meu livro é isso, Receita Sexual de Puff Daddy. Fama, poder e dinheiro. Né? E o cara é dono de uma fortuna de 1,5 bi de dólar. É dinheiro que a gente... Nem se ganhar na loto toda semana no resto da vida, você vai ter. E o cara fez o que fez. Né? Transporte, facilitação, prostituição, tráfico de mulheres, enfim, estupros, um monte de coisa. Então, não é o dinheiro, a posição e a fama que vai te proteger de alguma coisa. Ele vai te dar elementos para você ter uma vida mais confortável, mas não vai te dar caráter. Se fosse assim, não teria médicos que perdem o CRM, você não teria tantos advogados corruptos. Quer dizer, é o que eu disse, a educação é diferente da criação. Excelente. Gente, olha só, nós conversamos hoje sobre o caso do cachorro-orelha, mas trouxemos aqui 2 especialistas que abrilhantaram o programa de hoje, trazendo a visão macro, né? Tanto da psiquiatria quanto da psicologia. Eu só tenho a agradecer vocês 2. Eu acho que esse bate-papo foi muito importante e acredito que
a gente, ouvindo vocês falarem, a gente começa a entender um pouquinho da situação, né? Começa a entender porque são muitos porquês. Você pergunta, mas por quê? Por quê? E aí, ouvindo vocês falarem, a gente consegue juntar, fazer uma conexão e começar a entender um possível porquê, né? O entendimento, não sei se está todo esclarecido, mas um iniciozinho ali a gente já consegue por conta da expertise, do profissionalismo e de tudo que vocês trouxeram para a gente. Então, Sani, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Um assunto delicado para uma segunda-feira, mas eu acredito que a gente precisa falar de saúde mental, a gente precisa quebrar esse tabu e a gente precisa aprender como funciona a saúde do ser humano nesse lugarzinho aqui que é o centro, né, da nossa vida, que é a nossa mente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Ruby, agradeço a companhia do Alexander aqui e acho que vou só deixar um último recado, que é as pessoas poderem contar com os profissionais, né? Então, numa situação, acho que os profissionais da saúde mental são aqueles que podem ajudar a compreender de uma maneira um pouco mais multiprofissional aí as situações. Então, agradeço muito o convite, espero ter colaborado. Super, maravilhosa. Alexander, obrigada pela sua participação. Obrigado. Satisfação receber você aqui com a gente. A Lúcia, convidada aqui, mandou muito bem, obrigado. Deixo um abraço aí a todos. E acho que é observação, né? Sempre observe o outro, o seu parente, a sua parente, não só em relação à psicopatia, mas de repente em relação a uma depressão, alguma atitude. Acho que o que ela falou foi muito bom. Tem profissionais muito bons, procure-os. Né? Não, cuidado com charlatões, mas procure os bons, porque tem muita gente boa. Então, um abraço a todo o pessoal do Estúdio Câmara, ao povo de Campinas, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a presença de vocês, a sua presença aí de casa, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje, a partir das 18 horas, primeira reunião ordinária do ano de 2026, você é convidado todo especial para participar presencialmente no plenário e também aqui pela TV Câmara Campinas e pelo YouTube, no canal YouTube TV Câmara Campinas. Ao meio-dia, nós temos Câmara Notícia na apresentação de Mirna Abreu. Amanhã, Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã ao vivo e a gente vai falar sobre os preços da nossa comida, né? Pois é, você olhou os preços e pensou, comer bem está caro demais? Mas será que é isso mesmo? Ou será que o problema está no que a gente coloca no carrinho sem perceber? Aquele refrigerante, bolacha, salgadinho, a promoção que vale a pena, né? E aí a gente pensa... Será que é tudo isso mesmo? As frutas, verduras, legumes, comida de verdade. Você sabe quanto custa? Comer bem custa caro? A gente vai descobrir amanhã a partir das 8 da manhã em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo. Contamos com a sua participação e com a sua audiência. Beijo grande, uma semana linda para você, para nós e até amanhã. Tchau, tchau.